Olá, eu abro a nossa participação dizendo que em tempos de desinformação e pandemia, o portal Som Maior reforça o compromisso com o jornalismo sério, o jornalismo ético, profissional e um jornalismo de qualidade. Nossa redação produz diariamente, todos os dias, informação responsável e que você pode confiar. Pode e deve confiar. Sei que muitos pontalenses, assim como, de resto, o brasileiro, preferem informação rápida por vídeo, né? Botou ali e tal. O brasileiro lê pouco e mal. E isso acaba dificultando o entendimento da sua própria realidade. Não tem visão crítica dessa realidade. Por exemplo, a Organização Mundial das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, preconiza que só há leitura onde há um hábito de leitura. E esse hábito vem de casa, além de haver o estímulo à formação de novos eleitores. Eu, por exemplo, passei a gostar de ler por causa do papai. O meu pai lia muito e gostava de ler e lia para mim. Por exemplo, ele lia uma coleção chamada Caçando e Pescando por todo o Brasil. Ele adorava pescar. Aliás, por isso eu me apaixonei por Pontal antes de ser município. Ainda na mais tenra idade, ainda pequeno, papai me trazia para cá porque ele vinha pescar ou no Guaraguaçu ou no mar, aqui na praia. Há muitos anos, eu tinha o cabelo branco, né? Então eu era pequeno e ele vinha para cá. E ele gostava muito de ler aquele Caçando e Pescando por todo o Brasil. Depois, quando eu aprendi a ler, ele me deu a mim e a minha irmã a coleção do Monteiro Lobato. Eu sou lobatiano, né? As Reinações de Narizinho. Aí veio o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu, enfim. Então, esse hábito vem de casa, que infelizmente é que não temos nada disso, né? Então fica compreensível. Deixa eu só dizer uma coisa. Na Argentina, cada esquina tem uma livraria. Aqui no Brasil e aqui em Pontal é assim. Em cada esquina nós temos uma farmácia. Isso tudo acaba gerando essa sociedade tão desigual que nós temos nesse país. E fica compreensível que a maioria do povo prefere lives em vídeos do que ler artigos ou notícias. Dá para ver aí o porquê de todo o quadro triste, embora eu imagino que um dia possa mudar, né? Aliás, deixa eu dizer o seguinte, nós vemos esse quadro triste e a gente acaba percebendo, e poucos sabem disso porque não leem, que o Brasil se tornou o epicentro da pandemia do Covid-19 no seu segundo turno, de uma forma mais perversa, de uma forma mais perigosa. O mundo todo nos olha e percebem que estamos vivendo esse surto ainda pior do que o apontado pelos seguidos recordes que todo dia a gente ouvia. Superou o recorde de morte, superou o recorde de casos, uma vez que o baixo número de testes realizados apontam uma gigantesca subnotificação. Então as coisas vão se complicando cada vez mais e daqui a pouco vai ser um estrondo. E o elevado percentual de exames positivos mostram
a disseminação sem controle desta doença. Sem controle desta doença. É o que alertam os especialistas, a ciência, a medicina. Nesse delicado momento de luta contra a pandemia, o Covid-19, nos deparamos com um cenário, eu diria, preocupante, no que diz respeito ao necessário e tão propalado isolamento social, que, obviamente, deixará e já está deixando graves efeitos na vida de cada um de nós. De um lado, a corrida aos decretos municipais como meio de conter a pandemia nesses meios lockdowns. Meios, porque não é um lockdown completo. E os impedimentos de circulações de pessoas no litoral. E do outro, havia até pouco tempo à disposição para ajudar o vizinho e a gente percebia isso. Do outro, a epidemia evidenciou duas características bem definidas e opostas de nós, seres humanos. A solidariedade, lá no início desta crise, e o egoísmo tão evidenciado em dias atuais. Aqui em Pontal, eventualmente há mobilizações de pessoas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente vê isso ainda, vê. Mas lá atrás era mais. O ano passado, eu me lembro, era mais. O respeito a pessoas que estão na linha de frente, como enfermeiro, técnico, médico, farmacêutico. Lá atrás era mais, agora nem tanto. Ainda emociona ver tanta gente colaborando, somando força e se solidarizando, principalmente com os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Onde não tem Estado, onde falta Estado, é preciso ter solidariedade, e isso é fundamental. O Estado é o Estado Nacional, o Estado do Paraná e o Estado Município. E exatamente por isso, eu não entendi a ação do prefeito Rudão contra uma profissional da saúde que teria se queixado das condições tão negativas de trabalho frente à pandemia. Assim como não entendo algumas pessoas que teimam em ser contra tudo. Se fazem decreto para impedir o avanço da Covid, são contra. Se não fazem, são contra. Eu concordo que é difícil atender todas essas inquietudes dos seres humanos, né? Quer outro exemplo? Houve um apelo geral para que as prefeituras do litoral criassem a tal barreira sanitária. Ficou estabelecido que apenas as pessoas que comprovassem ter vínculos com o município, trabalhadores, pessoas que transportassem bens essenciais da região, poderiam passar pelas barreiras. Pois justamente aí é que surge um bichinho pior que esse tal do vírus, do coronavírus, que é o bichinho do egoísmo. Tem pessoas que não aceitam a vinda de ninguém para cá, mesmo aquelas que provam terem vínculos com a cidade. Esquecem essas pessoas, as que não querem que venham, e não aceitam que venham, até proprietários de casas que pagam impostos, ou que demonstram ter algum vínculo com o cartão de água, de luz, ou IPTU. Essas pessoas que não querem são as mesmas que, por motivos tantos, se deslocam para Curitiba, sempre com alguma justificativa, é claro, e aqui são contra.
na base do não vem aqui, mas eu posso ir aí. Isso é triste, não é? Afirmo, é triste. Bom, embora, apesar de atravessar o pior momento da pandemia, o pior momento, esse nosso querido e imenso Brasil não cumpre, veja só você, não cumpre uma das principais medidas recomendadas por especialistas, por cientistas, por médicos e adotadas por outros países no enfrentamento dessa doença. É recomendado isso, que é a testagem em massa e a busca ativa por casos de doença. Aí eu faço a pergunta, e aqui em Pontal? Como anda, se é que tem, os testes? Alguns vão falar assim, Cláudio Ribeiro. Alguns vão dizer isso. Não há dinheiro para a compra dos testes. Tudo bem. Então, estou precisando cortar o cabelo. Então, outra pergunta. E aqueles 500 mil reais que a presidente da Câmara Municipal de Pontal, na sua atitude magnânima, na sua atitude de bondade, levou e entregou ao prefeito municipal, à prefeitura municipal, a quantia de 500 mil reais. Ela como presidente da Câmara. Eu pergunto, teria sido jogo de cena dela e dos seus pares? Por que não pegam esse dinheiro e comprem os testes? Ainda sobre a vereadora Nega, a Rosiane Basílio, que é enfermeira, está aqui também, e funcionária pública de Pontal, fez um desabafo nas redes sociais, conclamando por mais atenção e recursos na área de saúde, onde ela trabalha. O desabafo gerou uma confusão geral nas redes sociais. Em consequência, a presidente Nega mandou um convite para que a Rosiane comparecesse na Câmara Municipal para trocar ideias com os vereadores, com a presidente da casa, com o objetivo de buscar soluções. Mas, no entanto, porém, contudo, o fim daquela que deveria ser uma conversa produtiva, lamentavelmente, houve, ao fim e ao cabo, uma troca de ofensas, ameaças, né? Foi, assim, uma coisa horrível. Eu ouvi uma parte dessas ameaças, dessas ofensas. E o portal, falando de ouvir, quis ouvir a Rosiane, e ela passou uma representante legal, uma advogada, o que é possível, e, como qualquer veículo sério de comunicação, queria ouvir também a outra parte, a Nega, né? A Câmara Municipal. A jornalista Mara, a minha amiga Mara Cornelsen, tentou. A Mara tem mais de 30 anos de jornalismo, né? Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Estado do Paraná, Rádio Educativa, e uma boa parte desse tempo todo trabalhando comigo, o que me deu muito orgulho. Enfim, a Mara
tentou várias vezes entrevistar a vereadora, que sempre justificava não ter tempo. E no fim, mandou uma nota para o portal. Ela mandou uma nota que eu acho... essa nota levou mais tempo para ser escrita, para ser feita. Nem sei se foi ela que redigiu a nota, justificando o seu impedimento. Essa nota levou mais tempo para ser feita do que a entrevista que nós pedimos para fazê-la, para fazer. E aí se percebe claramente que por medo, ou sei lá por quê, que ela não quis falar com o portal Som Maior. Ela não quis e não quer. Assim como faz o Rudão. Várias vezes a gente pediu para que ele se pronunciasse aqui, e até mesmo a vice-prefeita Patrícia, que usou desse espaço muitas vezes na campanha e agora não atende os nossos pedidos. Enfim, é isso. Eu não lamento por mim, nem pela redação do portal, as edições do portal. Não lamento porque eu sou jornalista, eu sou profissional da notícia. Não há problema. Isso não nos impede de comunicar a verdade. Aqui você fica sabendo das principais notícias da nossa cidade, aqui você fica sabendo das principais notícias da região, sem teatro, sem coisas inverossímeis. É inverossímil, né? Quando se faz uma coisa que não tem muito crédito. E sem ser fantasiosas notícias, sem muita desgraça, sem teatro, aquilo que eu queria falar, isso aí é bobagem. A notícia em si é a mais importante do que o jogo de cena do apresentador, né? Aqui não. Aqui, com ética, nós passamos a notícia com... Eu fico pensando nessa coisa dos avanços tecnológicos, o advento dos novos suportes tecnológicos e, sobretudo, das redes sociais, da internet. O poder da criação de notícias, principalmente as fantasiosas, às vezes não, né? As ingênuas, às vezes não, ou as mal intencionadas, tornou-se bastante difuso, quebrando-se a hegemonia, muitas vezes, da imprensa tradicional, e eu sei disso. E acaba oferecendo poderes, esses avanços, ao cidadão como propagador de fatos, os quais podem, em algumas situações, ser enquadrados como mentira, como fake. Então, eu repito a necessidade de você valorizar espaços como o Som Maior, o portal Som Maior. Eu queria dizer que o artigo que estamos fazendo poderia ter um nome assim: Pandemia, entre solidariedade e egoísmo. Mas quero finalizar dizendo para você refletir. De fato, é necessário. A maior ameaça, veja só, o Covid é uma desgraça geral, mas a maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus. É a falta de solidariedade. Pense nisso.